2025 definitivamente não foi um ano fácil, foi um ano desafiador, que veio realmente assim para abalar todas as minhas estruturas, e eu não digo isso apenas no lado profissional da coisa, mas principalmente no lado pessoal e que diz respeito diretamente ao meu emocional. Foi um ano que veio para me desacelerar, para mostrar que o caminho que eu estava seguindo talvez não fosse tudo aquilo que eu estava imaginando no início do ano. E aí 2026 veio para talvez mudar um pouco a minha perspectiva. Olá, leitores, eu sou a Mara, esse aqui é o Entre Prólogos, falo de livros em várias redes sociais diferentes, mas essa daqui é para eu tentar me aproximar um pouco mais de você que está aí do outro lado da telinha. E esse vídeo vai ser para inaugurar um outro tipo de conteúdo aqui no canal, que vai ser uma prosa mais direta, uma prosa mais íntima, onde eu vou poder abrir mais o meu coração e conversar sobre assuntos que talvez não façam muito sentido para muita gente, mas que tá fazendo para mim. Então, bem-vindo ao meu diário. Deixa eu te familiarizar um pouquinho sobre o que aconteceu em 2025. A começar que foi o ano que eu me formei. Se você não sabe, eu sou formada em jornalismo e comunicação social. E aí, gente, eu me formei em junho de 2025 e eu tava com grandes expectativas de me formar, de conseguir um emprego, de realmente ter aquele lado da vida glamourizado que todo mundo que se forma tem, mas o tiro saiu pela culatra e deu tudo errado, porque eu tinha iniciado o ano em um estágio que eu tinha desde 2023, mas eu sabia que o meu contrato era de apenas 2 anos e após isso eu não ia ser renovada, eu não ia ser efetivada, porque era em um órgão público. E por conta disso, eu sabia que estando ali ou com concurso ou com cargo comissionado. E esses dois, para minha área, é muito difícil, sério. São coisas assim que praticamente impossível de acontecer, porque primeiro, eu não tenho grandes contatos lá dentro. E segundo, eles não vão abrir concurso nem tão cedo para minha área lá dentro. Chega aquela época da vida que você olha para todos os seus amigos, para todos os seus conhecidos e percebe como eles estão evoluindo, eles estão se formando, eles estão casando, eles estão tendo filhos, e você olha e pensa: nossa, tudo isso com 25, 26, 27 anos. Será que o problema sou eu? Será que eu parei no tempo? Não, gente, calma. Eu sei que para a realidade dos nossos pais, dos nossos avós, isso é algo completamente assim alarmante, porque eles estavam casando, tendo filhos e até mesmo netos com essa idade ou próximo disso. Infelizmente, essa era a realidade deles, mas não a nossa. Então, assim, eu sei que quando a gente está se aproximando aí dos 30, vem a crise da meia-idade. E olha só, a meia-idade não é aos 50, mas aos 38, porque a expectativa de vida do brasileiro não é 100 anos. Eu fui ver isso num post do Instagram e eu fiquei meio chocada, porque a gente acha que a meia-idade é só os 50, né, os 55, mas não, a gente está cada vez mais próximo dela. Então, assim, vamos torcer para a expectativa de vida aumentar e a gente não precisar passar por essa crise tão cedo. Mas voltando ao foco, não precisa se desesperar. Eu sei que é difícil, eu sei que infelizmente a gente sempre vai fazer comparações descabidas com os outros, mas a gente precisa entender que a nossa vida não é igual de todo mundo. Então, sim, a sua mãe tá certa quando ela diz: você não é todo mundo. Mas infelizmente, isso era algo que eu estava cometendo a todo instante. Isso era algo que eu estava fazendo e remoendo. E sabe uma coisa que eu percebi, que eu digo pra vocês assim, por experiência própria? É que quanto mais você se compara com o próximo, menos você progride. Aí você pode estar se perguntando: não, você só pode estar falando isso por conta de abobrinha. Você leu isso aí em algum livro de autoajuda. Mas não é, gente. Isso é experiência própria vivida na prática. Porque pensa comigo, quanto mais você se compara, você vê que a grama do vizinho é mais verde do que a sua, você está gastando todo o seu tempo, toda a sua energia nessas comparações infundadas e você não olha para si mesmo e vê onde é que você pode melhorar. Como é que a sua grama pode ficar mais verde, mais, sabe, fresquinha, com aquele cheirinho de terra molhada? É aí que tá o ponto. Que a gente tem muito disso. É do ser humano, de querer se comparar, de querer realmente mostrar o que não tem, mostrar o que não é e não fazer de nada para mudar essa realidade. Então, assim, quando eu percebi isso, já era tarde demais. Eu já tava me comparando aos outros, eu já tava olhando e dizendo assim: nossa, eu não saio do canto. Para vocês terem uma ideia, o meu mundo realmente virou de cabeça para baixo em 2025. Eu fiz, eu acho que 5 entrevistas de emprego, desde um pouco antes de me formar. Acho que a primeira foi uma semana antes de me formar, e as outras meses, semanas após, e eu não passei em nenhuma delas. Na verdade, eu fiquei bem próxima aí de duas,
mas infelizmente eu não consegui a vaga. E a todo instante eu olhava para isso e me perguntava: onde é que eu tô errando? O que é que tá acontecendo? Será que eu não sou boa o suficiente? Ou então, será que é realmente isso que vai me fazer feliz? Porque esse é o ponto, sabe? Às vezes a gente tá mais preocupado com o status, com o ter e não com o ser. Porque quando a gente olha e presta atenção que às vezes o que nos faz feliz não é uma vida glamorizada, não é o melhor emprego, não é o melhor salário, mas às vezes as coisas mais simples, a gente vê que gastou muito tempo em vão. E esse é o foco do vídeo de hoje, é poder abrir o meu coração e também convidar vocês a abrirem o de vocês. Essa frase ficou um pouco estranha, mas é a verdade. É um vídeo pra gente poder olhar um pouquinho pra nós mesmos, até porque janeiro não, janeiro já acabou, né? Mas o ano tá só começando, fevereiro tá aí, então sempre é uma nova oportunidade pra mudar um pouquinho. E o foco ainda não acabou, mas eu queria fazer uma pausinha e falar uma coisinha sobre livros, porque felizmente esse canal ainda é sobre livros. Eu não sei se vocês conhecem, mas a ficção de cura, ela traz esse desacelerar, sabe? Ela vem mostrar pra gente que calma, tudo é possível, todos os seus sonhos podem se tornar realidade, basta você tentar. Eu tenho adorado esse boom da ficção de cura e daí eu fiquei cada vez mais curiosa para entender como isso tudo iniciou, até que eu fui dar uma pesquisada e eu quis trazer para vocês antes da gente voltar ao foco do vídeo. Eu não sei se vocês sabem, mas a ficção de cura ela iniciou lá no Japão nos anos 90 com mangás e animes. Ela tinha esse objetivo de desestressar. Lá eles chamam de um nome que eu não vou saber pronunciar direito. É algo como Liashikei, ou Liashikei, que basicamente significa terapia e terapêutico. O foco era fazer com que as pessoas elas pudessem desestressar, esquecer um pouco do trabalho, da agitação, da cidade caótica e focar em histórias que não tinham vilões ou grandes acontecimentos, mas o foco era a rotina, a vida comum, o romantizar o que nós temos hoje em dia. Mas o boom mesmo aconteceu na Coreia, eles chamam de K-Healing, e aí o foco eram personagens que abandonavam a carreira corporativa e iam viver dos seus sonhos. Então o foco era realmente a grande metrópole Seoul, ou Seul, como muita gente conhece. E aí um livro que foi o divisor de águas é um que está bem aqui do meu lado e que eu preciso mostrar para vocês, porque ele eu acredito que foi uma das primeiras leituras que eu fiz do gênero e eu me apaixonei. E o livro se chama Bem-vindos à Livraria Ryunam-do. Ele foi publicado em um site chamado Brunch, que é tipo um Substack da vida, sabe? Um site de escrita criativa, mas ele começou a ganhar popularidade no boca a boca. As pessoas começaram a comentar sobre ele e ele foi ganhando cada vez mais popularidade até que ele realmente teve a sua edição física impressa por uma editora. E aí o foco mesmo era mostrar como o burnout ele estava afetando as pessoas, principalmente aí pessoas que trabalhavam na Samsung, LG, enfim, essas grandes indústrias. E o foco do burnout ele tem sido cada vez mais presente, porque a nossa sociedade como um todo, infelizmente, está adoecendo por conta do trabalho excessivo, de sobrecargas, sabe? E eu passei por isso. No meu antigo estágio, eu passei por isso, assim, que foi algo que eu percebi que não é para mim. Não é mesmo. Então eu queria muito mostrar esse livro para vocês e também alguns outros que mais para frente eu vou citar. Mas agora vamos voltar um pouquinho para minha história. Eu passei por isso do burnout, talvez não tenha sido um burnout tão intenso, mas eu tava sentindo a sobrecarga em tudo, principalmente no meu lado psicológico. Eu deixei de fazer coisas que eu amo fazer, como é o caso da leitura. Tipo assim, o meu cérebro, ele tava tão esgotado, que eu pegava um livro para ler e eu dormia com o livro na mão. Eu não conseguia passar de um capítulo muitas vezes. E foi algo que começou a me entristecer, porque uma das minhas fugas, né, para qualquer situação são os livros, é a literatura, e infelizmente eu não estava conseguindo corresponder ao que eu estava esperando. Foi algo que realmente me fez parar e pensar e olhar e refletir e ver que não, o sonho de todos os meus amigos que se formaram comigo talvez não seja o meu. Talvez eu não tenha nascido para isso. Eu não sei se vocês sabem, né, mas infelizmente os órgãos públicos, eles funcionam de uma mesma maneira, todos eles. E assim, para quem é da área do direito, para quem é da área, sei lá, da contabilidade ou outras áreas que façam sentido naquele órgão, vai ser tranquilo, vai ser moleza. Mas eu já vinha de uma
sensação de aprisionamento dentro do jornalismo. Infelizmente, aqui no estado, a gente não tem um jornalismo cultural tão efervescente assim, sabe? Então, falar sobre livros, falar sobre filmes, falar sobre cultura no geral, é uma pauta deste tamanho que não ganha tanto destaque nos jornais. E eu não me encaixo muito no jornalismo cotidiano, no jornalismo factual. Tipo assim, a gente aprende a fazer, a gente aprende porque é o jeito, porque é o que dá emprego, é o que dá dinheiro aqui. Mas se for para ser muito sincera, não é o que vai me fazer feliz. Então a gente fica tentando às vezes se encaixar em quadradinhos minúsculos que a gente não cabe. Porque a gente é muito mais do que um espacinho deste tamanho, sabe? Então, você precisar caber neste espaço e abdicar de todo o seu sonho, de toda a sua longa jornada como pessoa, é um pouco decepcionante. Então, fazer o que eu estava fazendo estava me sobrecarregando ao extremo, porque não era apenas o estágio, era a faculdade, e além da faculdade tinha um TCC, porque infelizmente o meu TCC ele foi produzido aí no mesmo período de aulas. Então, eu tinha as aulas, eu tinha as matérias, eu tinha as provas, eu também tinha o TCC que eu precisava fazer em menos de 6 meses, porque quando eu fui começar de fato já era praticamente março e eu tinha até junho para acabar. Então, assim, foi uma grande luta e foi uma luta que eu perdi para mim mesma. Eu me desencontrei. Eu vi que eu não estava mais sendo eu. Então, assim, esse é um vídeo para te alertar. Não faça o que eu fiz, não cometa os mesmos erros que eu, porque é muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente tentar encontrar atalhos, quando na verdade não é o atalho que a gente está buscando, sabe? O caminho correto é outro, talvez mais difícil, talvez mais longo, com mais pedregulhos, mas no final a gente vai conseguir colher bons frutos. Infelizmente, eu fui pelos atalhos, eu fui tentar procurar empregos que talvez eu não me encaixasse. E hoje eu agradeço muito por não ter conseguido. Ainda estou à espera de um, até agora ele não apareceu, mas eu sigo tentando. Infelizmente, a minha área aqui no estado de Alagoas é um pouco fraca demais. Tipo assim, gente, se não for jornal, é assessoria. E a assessoria vai ser com a mesma experiência que eu já tive. Então, assim, será que eu estou preparada para ser infeliz? Eu realmente não estou, então eu prefiro esperar, vai que alguma coisa apareça. E é aí que os livros de ficção de cura, eles nos ajudam tanto. Neste livro daqui, a nossa personagem, ela simplesmente desiste de um emprego glamouroso, de um emprego que renda um salário altíssimo, e abre uma livraria. E é aí que ela percebe a beleza da vida, que está nos pequenos detalhes, que estão naquelas pessoas que chegam de mansinho para escolher um livro e acabam realmente encontrando a si mesma dentro dessas páginas. Então é um livro que faz a gente olhar um pouco mais para nós mesmos. E eu me enxerguei muito quando eu li essa obra daqui, porque eu vi que, como ele diz aqui, às vezes a resposta ela se encontra onde a gente menos espera, na pergunta que a gente menos faz. Então, será que você está realmente buscando a sua felicidade nos lugares corretos, no emprego correto, na faculdade correta? Eu não me arrependo de ter me formado em jornalismo. Eu acredito que foi uma experiência assim única que realmente me abriu os olhos para muitas coisas, muitas áreas, mas que infelizmente aqui onde eu moro não tem o jornalismo que eu procuro. Então, assim, esse canal tá servindo como um apoio para mim, realmente uma conexão que eu não imaginava encontrar na internet, mesmo com pessoas tão poucas, né? Com pouquíssimas pessoas, mas eu me sinto em casa, eu me sinto à vontade. E isso é algo que eu nunca encontrei em nenhuma das minhas experiências de trabalho anteriores. Eu sempre me sentia como um peixinho fora d'água. E eu acredito que é aí que mora o diferencial, sabe? A gente precisa fazer o que a gente está realmente à vontade para fazer, o que nos faz feliz. Porque às vezes a gente acha que encontrou realmente a felicidade, mas na verdade ela não é a verdadeira felicidade. E aí a gente salta de junho para mais ou menos novembro de 2025, que foi quando eu tive o meu segundo baque. E foi um baque assim que realmente me desmoronou. E eu não falo isso assim para realmente causar empatia nem nada do tipo, mas como eu falei, isso aqui é um meu diário e eu gostaria de abrir o coração para vocês, porque é o que me realmente tem me deixado feliz em muito tempo. Então, é uma parte de mim que eu quero muito compartilhar, até porque eu quero ser mais presente nessa rede. Eu gostaria muito que vocês pudessem me conhecer melhor, assim como as pessoas no Instagram me conhecem. Mas bem, em novembro eu tive o meu segundo baque, que foi o pior de todos.
Desde setembro, mais ou menos, eu tinha uma tia minha que estava internada e a gente não conseguia entender o diagnóstico dela, quer dizer, nem os médicos conseguiam diagnosticar, ter um diagnóstico preciso. Cada semana era uma coisa diferente e a gente sem saber o que fazer, né? Porque, tipo, não tinha muita coisa a fazer. Ela já era de uma idade um pouco avançada, né? E o marido dela, há uns meses, acho que um mês antes dela ser internada, ele tinha passado por uma cirurgia, ele tinha quebrado o fêmur pela segunda vez. Depois de anos, ele quebrou pela segunda vez, ele passou por uma cirurgia e já estava se recuperando em casa. Mas ele não sabia que a esposa dele estava internada. Quer dizer, ele sabia que ela estava internada, mas como a gente não sabia o que é que ela tinha. Porém, os filhos amenizavam a situação para que ele não ficasse realmente sabendo da gravidade do problema. E aí, depois de meses e meses e meses com esse sofrimento, eu a visitei durante 2 vezes e me doía o coração ver a situação que ela se encontrava. E ela dizia: ah, o médico vem amanhã, a gente vai fazer isso, aquilo, outro, eu vou fazer o exame. E a gente ficava com aquele consolo, que tudo ia ficar bem. Até que a gente teve um diagnóstico muito forte de câncer de ovário. E, gente, tipo assim, isso pegou todo mundo de surpresa. Porque a gente sabia que podia ser algo nessa magnitude, mas a gente não gostaria que ele realmente se comprovasse. E aí, em uma segunda-feira, vem a notícia de que o marido dela acabou falecendo. Isso me abalou completamente. Eu fiquei tão desesperada, minha ansiedade atacou de uma forma que eu precisei ser medicada, que eu precisei ir para emergência. E eu realmente fui, assim, baqueada, né? No dia que ele foi sepultado, foi o dia que a minha ansiedade atacou. E eu passei a tarde todinha dormindo porque o medicamento me deixou completamente apagada. E eu achei que isso ia ser um caso isolado. Tipo assim, não, vou melhorar, vai ficar tudo bem. E aí eu comecei a tomar um remédio para ansiedade que a médica tinha receitado. Ele faleceu numa segunda-feira, na terça ele foi sepultado, que foi o dia da minha crise de ansiedade. E daí eu tava dormindo bem. Depois de começar a tomar remédio, eu tava conseguindo dormir bem, eu tava ficando assim, sabe, mais tranquila. Até que chegou a madrugada da sexta para o sábado. E aí eu acordei de madrugada com ansiedade muito atacada, tipo assim, muito atacada mesmo. Eu não sabia o que é que tinha provocado isso. Era 2 horas da manhã, 2h08, ou assim, tinha acabado de dar 2 horas. E nada conseguia me acalmar. Nada, e eu não entendi o que estava acontecendo, por que isso do nada, porque eu não tinha sonhado, eu não tinha pensado, sabe, em mortes, em etc. Que é um assunto muito sensível para mim, ainda hoje. E aí eu fui acordar um parente meu, olha, eu não tô bem, me ajuda, fica aqui comigo, preciso, sabe, de apoio, preciso estar perto de alguém. E daí uma tia minha ficou comigo, a gente passou assim umas horas juntas assistindo o filme de Natal, que foi o que realmente me ajudou muito. Eu passei de novembro a dezembro só assistindo o filme de Natal, foi a minha maior maratona. E aí no sábado eu voltei a dormir, no sábado eu acordei e veio a notícia que a minha tia, a esposa dele, tinha falecido. E, gente, eu não acreditei. Porque quando me disseram que ela faleceu às 2 horas da manhã, eu fiquei assim, foi a hora que eu acordei. Que eu acordei com uma crise de ansiedade imensa. O que é que aconteceu? Como assim? Pra mim isso não foi coincidência, sabe? Porque, tipo, nada explica. Eu tava vindo de uma série de dias bons, melhorando a cada dia. Mas depois disso, a minha ansiedade voltou com tudo e ainda pior. E daí eu demorei muito para me recuperar, eu só fui me recuperar lá para meados de dezembro, mas eu perdi o apetite, eu perdi peso, eu perdi muita vontade de fazer o que eu gosto de fazer. Tipo, eu passava os dias realmente na cama assistindo filme, assistindo série, porque eu não tinha mais força para fazer nada. Não porque eu queria, mas porque eu não conseguia. Eu estava realmente imobilizada pela dor do luto e nunca tinha sido tão forte. Há uns anos atrás eu perdi a minha avó, que tipo assim, era uma companhia diária, eu morava com ela, então eu vivenciei uma dor muito forte, mas não foi desse jeito. E eu não entendi o porquê que isso aconteceu agora. E em paralelo a isso, eu descobri que eu estava com falta de vitaminas. Então, assim, tudo desandou. Eu acabei tendo que fazer uma bateria de exames, porque o meu apetite não estava bom. Eu estava ficando
tonta todos os dias do nada, mesmo sem o remédio, tá? Porque eu tive uma queda de vitaminas imensa, vitamina D e B. Então, assim, a ansiedade desencadeou uma série de problemas de saúde que eu não estava esperando e que, assim, depois que eu comecei a repor as vitaminas, é que as coisas começaram a melhorar, mas demorou muito. Muito mesmo, foi mais de um mês para me recuperar. E eu acredito que eu só consegui me recuperar mesmo agora em 2026, porque até dezembro as coisas estavam ainda um pouco na penumbra. Então, assim, esse vídeo também é para dizer que, gente, se as coisas não estão bem, se cerquem de pessoas de confiança, de pessoas que te forneçam apoio, de pessoas que te dão segurança, porque o meu namorado foi uma das grandes pessoas que realmente conseguiu me ajudar durante esse tempo. Ele fez de tudo para me distrair. Toda vez que a gente podia se encontrar e a gente podia fazer alguma coisa diferente, a gente fazia, porque naquele momento eu só precisava de distração. Então, foram pessoas que realmente me ajudaram de diversas formas. Os livros, quando eu comecei de fato a voltar a ler, foi uma das coisas que mais me acolheu. Então, assim, a ficção de cura. Eu não li nenhuma ficção de cura nesse período, mas eu sei que elas teriam me ajudado bastante, então por isso eu vou fazer algumas indicações de livros assim incríveis e também livros que eu quero muito ler agora em 2026, porque eu não quero deixar a ficção de cura de lado. Eu quero realmente me empenhar cada vez mais para ler livros desse gênero, porque eu sinto que eles conseguem nos trazer um alento que às vezes um livro de romance, um livro de fantasia não traz. Vou começar com um livro alemão que se chama O Passeador de Livros. É uma história assim incrível, com um vovozinho, um idoso muito fofo, que entrega livros na casa de todos os clientes. Então, assim, é lindo de se ver porque ele, infelizmente, está prestes a perder o emprego, mas a gente tem uma menininha aí que vai ajudá-lo, vai dar forças a ele. Então, assim, vale a pena, deem uma chance. É um livro curto, todos esses livros aqui eles são curtinhos, são rápidos e leves de serem lidos, mas que vem trazer aí uma nova perspectiva sobre a vida, sobre sonhos, sobre fazer o que nos deixa feliz e o que faz sentido para nossa realidade. Conheço essa obra-prima aqui, que é maravilhosa, eu li já tem algum tempo, mas que é um abraço quentinho para todos aqueles que estão precisando de um abraço bem apertado. Meus Dias na Livraria Morizac é um livro muito profundo, que vem falar sobre temas muito difíceis, como a depressão. E aí a gente vai conhecer aí uma mulher que, infelizmente, foi largada pelo namorado, que ela esperava realmente construir uma família, e ela vai precisar lidar com a dor dessa perda, porque não deixa de ser uma perda, mas também ela vai tentar se reencontrar e descobrir a felicidade nos livros. É um livro muito fofo, muito rápido, tem continuação. Eu ainda não li a continuação, espero fazer isso esse ano. Mas é uma indicação que eu deixo para vocês e que vale muito a pena, porque eu amo livros que falam de outros livros. Esses dois aqui é uma duologia que está prestes a virar trilogia, porque vai lançar o terceiro livro, se chama Vou Te Receitar um Gato. Basicamente aqui a ficção de cura vem mostrar como os bichanos eles conseguem realmente trazer um alento para o nosso coração, trazer um sorriso para os nossos rostos. Então, o psiquiatra aqui ele não vai receitar medicamentos, mas sim adoções responsáveis. E cada capítulo é um gato diferente. Tô com o segundo livro aqui para ler este ano. Vou te receitar outro gato. Tô muito animada, porque sério, desde que o Milo, o meu gato, chegou na minha vida, as coisas mudaram para melhor e ele tá dormindo aqui do meu lado. Só não mostro para vocês porque não vai dar para tirar o tripé e mostrar, mas ele tá bem aqui. Muito fofinho. E aí, tem dois livros que eu quero muito ler, que estão aqui na minha estante. Obviamente, eu quero comprar vários outros de ficção de cura esse ano, ou então colocar no Kindle para ler. O primeiro é Temporada de Cura no Ateliê Soio. E sempre tem um gatinho, né, nessas histórias. Eu amo isso. Olha que lindo. Ah, meu Deus. Eu não sei sobre o que se trata esse livro daqui, mas aqui atrás diz que ele foi best-seller na Coreia do Sul. Então, já tô com grandes expectativas. Esse daqui, ele é um pouco maior do que o outro, mas uma coisa que eu acho linda nas ficções de cura são como eles são caprichadinhos. Eu acho que é porque a maioria veio da Coreia ou do Japão, e eles têm essa coisa de kawaii, né? Que eu acho muito fofo. Lindo, lindo, lindo. E o outro, que eu ainda não li, se chama A Inconveniente Loja de Conveniência. Esse daqui, ele também tem continuação, que eu não tenho aqui na estante, mas eu ainda não li nem esse, né? Então vamos com calma. E eu quero muito conhecer, acho ele a coisa mais lindinha do mundo. Todas essas edições aqui eu vou colocar na descrição do vídeo, caso vocês queiram olhar alguma delas, ver como é, o preço, colocar na wishlist. Mas dizer também que tem outros vídeos aqui no canal, se você ainda não assistiu,
corre para ver o último. E outra, eu indiquei aqui só livros de ficção de cura, mas os livros da Abby Jimenez são incríveis e eles também vêm trazer essa coisa de aconchego, trazer reflexões pertinentes e assuntos muito necessários. Então eu vou deixar ele aqui no card para vocês irem conferir porque vale muito a pena. E aí quem ainda não está habituado com ficção de cura, vai nesses romances dela que eles com certeza vão te ajudar. Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, deixar um comentário, vai me ajudar muito. E obrigada por permanecerem até aqui. Espero ver vocês nessa nova fase do Entre Prólogos um pouco mais próxima, porque vai me fazer muito feliz. Tchau!